Você que está me assistindo agora, pare tudo o que estiver fazendo. Eu sei que a sua vida está corrida, que as contas apertam, que o medo do futuro consome as suas noites. Mas existe algo muito mais urgente acontecendo neste exato momento. Algo que rompeu de maneira dramática às 19h19 e que está diretamente ligado à sua paz, à sua família e à sua salvação eterna. Este não é apenas mais um vídeo sobre a vida, os milagres ou as curas de Padre Pio. É um alerta dramático. É a constatação dolorosa de que o aviso mais crucial que o frade de Pietrelcina nos deu foi tragicamente ignorado pela humanidade. E estamos agora colhendo os frutos amargos dessa cegueira espiritual. O que estamos vivendo hoje não é apenas uma crise. É um verdadeiro colapso moral e espiritual. A humanidade está desorientada, e o medo que você sente no peito é a constatação de que algo fundamental foi quebrado. O que significa "e rompeu às 19h19"? É um código espiritual. Uma cifra profética que revela o momento exato em que a balança da misericórdia pendeu. E as consequências da nossa indiferença começaram a se manifestar de forma brutal e incontrolável no mundo. Padre Pio sabia que essa hora estava chegando. Você já se perguntou por que a dor parece ter virado rotina? Por que a esperança está sendo substituída por um vazio existencial nas famílias, nas escolas e até mesmo dentro dos nossos próprios corações e igrejas? Padre Pio viu tudo isso. Ele sentiu o cheiro da escuridão que avançava sobre a civilização cristã. Ele nos avisou com lágrimas nos olhos que, quando o amor se tornasse uma mercadoria barata e a oração se transformasse em um peso, a hora do acerto de contas espiritual chegaria sem bater à porta. E essa hora, meus irmãos e minhas irmãs, é agora. Se você sente que este vídeo é um chamado para despertar a sua fé, comente agora. Eu aceito o aviso de Padre Pio. O colapso que vemos não é apenas econômico, embora o dinheiro seja usado como ferramenta de controle. É a desintegração da alma humana. É a perda da noção de pecado e o abandono da penitência como caminho de santificação. É ver o jovem sem rumo, o idoso sem respeito e a verdade sendo manipulada como se fosse um joguinho de interesses políticos. Padre Pio chorou por essa loucura. Ele viu que a perda da fé verdadeira resultaria em uma confusão mental e moral generalizada, onde o bem seria chamado de mal, e o mal seria aplaudido como liberdade. E nós chegamos neste ponto. Pense bem na sua rotina. Quantas vezes o celular rouba o tempo que deveria ser dedicado ao sagrado? Quantas vezes você empurrou a oração para o final do dia, exausto demais para sequer sussurrar um Pai Nosso sincero? Essa é a indiferença que ele temia, a ausência de vigilância que abriu as portas para o inimigo. Ele sabia que a verdadeira batalha não era contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que trabalham incessantemente para nos afastar do sacramento da confissão e da devoção mariana. O inimigo não está brincando. Ele está agindo com uma precisão cirúrgica no seu lar. E o que significa essa precisão cirúrgica? Significa que o ataque está sendo feito exatamente nos pilares que sustentam a nossa vida espiritual, transformando o que é sagrado em algo banal e descartável. Estamos aceitando o veneno gota a gota, achando que somos fortes o suficiente para resistir sem a armadura da graça de Deus. Peço a você que compartilhe este vídeo imediatamente com 3 pessoas que precisam desse alerta. A urgência é real. Padre Pio, com o peso dos estigmas em seu corpo, carregava em si o mapa do sofrimento futuro da Igreja e da humanidade. Ele não apenas rezava, ele interceptava o mal que nos era destinado. Ele negociava com Deus a cada flagelo que nos era imposto pela nossa própria culpa e afastamento. O aviso que irrompeu às 19h19 não fala prioritariamente sobre terremotos ou tsunamis físicos, embora estes possam ser consequências. Ele fala sobre o esfriamento da caridade e o desinteresse pela vida eterna. É o momento em que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que se dizem católicas, decide que é mais cômodo viver sob as regras frouxas do mundo do que sob as leis exigentes de Deus. Ele alertou: a oração é a chave que abre o coração de Jesus.
Se a negligenciardes, estareis desarmados diante da astúcia do demônio. Olhe ao redor, meu amigo. Quantos de nós hoje estão realmente armados? Quantos estão de joelhos prontos para a batalha? E não apenas esperando que os problemas se resolvam sozinhos. O aviso ignorado de Padre Pio era sobre o perigo da tibieza. A tibieza não é o ateísmo declarado. É a fé morna, aquela que não incomoda, que não exige sacrifício. É a fé que aceita o erro para não ser excluída do convívio social. Estamos vivendo o tempo em que a verdade é relativizada para caber nas conveniências pessoais, e isso é o ápice do colapso. O santo de Pietrelcina viu que a fumaça de Satanás entraria na igreja através da falta de vigilância e do amor excessivo ao conforto. Escreva Padre Pio, rogai por nós, nos comentários para selar seu compromisso com a oração. Por que 19h19? Na simbologia bíblica e profética, os números carregam um peso imenso. O número 19, quando somado, 1 mais 9, que resulta em 10, e depois 1 mais 0. Muitas vezes aponta para o fechamento de um ciclo e o início de um novo, marcado pela intervenção divina, ou, neste caso, pela colheita das ações humanas. Este momento não é o fim da história, mas é certamente o final de um capítulo de paciência. A 19h19 é a hora em que o Senhor, na sua infinita justiça e misericórdia, permite que as consequências da nossa liberdade irresponsável se manifestem plenamente. É o momento do despertar forçado, doloroso e inadiável. Você que está me ouvindo agora, se você tem sentido uma pressão espiritual inexplicável, se o desânimo tem batido à sua porta com mais frequência, saiba que isso é parte do ataque generalizado que ele previu. O inimigo tenta nos paralisar para que não consigamos reagir ao aviso. A modernidade nos vendeu a ilusão de que podemos ser deuses de nós mesmos, dispensando a necessidade de confissão regular, de penitência e da direção espiritual. Essa autossuficiência vazia é o veneno lento que corroeu a estrutura da fé em milhões de almas. Padre Pio viu que o grande pecado do nosso tempo seria a soberba intelectual, que nega o mistério e a presença real de Cristo no sacrário. E quando a fé na Eucaristia enfraquece, quando a missa vira um evento social ou um espetáculo, tudo o mais desmorona. As 19h19 marcam o momento em que a indiferença eucarística atingiu seu pico histórico. Você sente que a sua vida espiritual está em ruínas? Você percebe que as tentações estão mais fortes e sutis, atacando a pureza e a fidelidade em seu casamento ou vocação? Isso não é coincidência. É o resultado direto de termos virado as costas para o aviso do santo que sangrava por nós. Mas há esperança, e Padre Pio nunca nos deixaria apenas com o medo. Ele nos deu um caminho, uma rota de fuga para este colapso que se instalou. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a segunda parte do aviso, a parte que pode salvar a sua família e a sua alma, é a mais importante e a menos falada hoje em dia. Respire fundo e diga comigo: Jesus, eu confio em vós. Agora, vamos mergulhar na profundidade desse colapso, entendendo quais eram os pilares que Padre Pio viu desmoronar e como podemos individualmente começar a reconstruir essa muralha da fé antes que seja tarde demais. A reconstrução começa dentro da sua própria casa, com a sua conversão imediata. A primeira coisa que Padre Pio nos implorava era o retorno à simplicidade da vida cristã, baseada na oração e no trabalho. Ele dizia que o excesso de ocupação, a busca incessante por prazeres mundanos e a ganância nos afastariam da meditação. E o que é o nosso tempo, se não a era da distração total? Estamos tão conectados ao que é superficial, tão ligados aos noticiários de desgraça e à opinião alheia, que esquecemos de nos conectar ao único canal que realmente importa: o canal da graça divina. E é por isso que o aviso de Padre Pio sobre o colapso irrompeu. O santo sabia que o mundo tentaria nos convencer de que a espiritualidade é apenas um sentimento bom, um bem-estar momentâneo, e não uma luta constante pela santidade. Ele nos alertou que, se não lutássemos, seríamos engolidos. E a luta, segundo ele, se dá no confessionário.
O aviso ignorado de Padre Pio, aquele que irrompeu às 19h19, era, em sua essência, um apelo desesperado pela confissão frequente. Muitos de nós hoje tratam a confissão como um último recurso, como algo para ser feito apenas uma vez por ano, ou quando cometemos um pecado gravíssimo. Mas Padre Pio insistia que a confissão semanal era vital para manter a alma limpa e a armadura espiritual polida. A falta de confissão é a razão pela qual as tentações se tornam irresistíveis e os maus hábitos se consolidam. É o que permite que o inimigo encontre um ponto de apoio dentro do nosso próprio coração. Se você está há meses, ou até anos, sem se confessar, você está desarmado e é um alvo fácil para o colapso espiritual. O aviso era claro. A graça não pode habitar plenamente onde há recusa em se arrepender e reparar as faltas. Comente abaixo. Eu voltarei ao confessionário. A indiferença à confissão é o sinal mais claro de que estamos ignorando o aviso. A humanidade em colapso é aquela que tenta justificar seus erros, que prefere a opinião dos homens à verdade de Deus. Padre Pio, com sua sabedoria sobrenatural, também via o ataque à família. Ele sabia que o inimigo, ao ver que não conseguiria destruir a igreja de frente, atacaria o que é a igreja doméstica, o lar, o casamento, a relação entre pais e filhos. O colapso social que presenciamos é o reflexo do colapso familiar. Quando os pais deixam de ser os primeiros catequistas, quando a oração do terço é abandonada na sala de estar, a escuridão entra e ocupa o espaço vazio. O que irrompeu às 19h19 é a permissão de Deus para que o mundo experimente o resultado de ter expulsado a cruz de suas vidas. É o resultado de ter trocado a obediência e a moral pela licença e pelo prazer imediato. Fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te revelar o trecho exato da profecia de Padre Pio, que aponta o único refúgio seguro em meio a esta tempestade. O que você precisa fazer para blindar a sua família? Mas antes, precisamos de um ato de fé e humildade. É preciso reconhecer que falhamos em ouvir o santo. Escreva Amém nos comentários se você crê que a Virgem Maria é nossa única esperança neste tempo de crise. A confusão doutrinária que se espalha como fogo hoje também foi prevista por ele. Padre Pio via que a falta de reverência na liturgia, o tratamento displicente com a Eucaristia e a negação das verdades eternas levariam muitos ao erro. Ele nos ensinou que a humildade é o antídoto para a soberba moderna. Quando somos humildes, aceitamos a tradição, aceitamos a autoridade da Igreja e, principalmente, aceitamos a necessidade de Deus em nossas vidas, sem tentar barganhar ou moldar a fé às nossas vontades. O aviso ignorado de Padre Pio era um chamado à penitência. Não podemos mais viver uma vida de luxo e conforto, enquanto o mundo desmorona à nossa volta. A penitência é o que nos une ao sofrimento de Cristo e nos torna dignos de suas graças. Qual é a sua penitência hoje? O que você está sacrificando para mostrar a Deus que você realmente leva a salvação a sério? É o jejum? É o silêncio? É o desligamento das redes sociais em um determinado horário? Pense nisso com seriedade. A hora das 19h19 é a hora do exame de consciência urgente. Não espere mais. O tempo da colheita chegou. Não permita que o medo te paralise, mas use-o como um motor para a conversão. Você não está sozinho. A promessa de Padre Pio, a segunda parte do aviso, é sobre o refúgio seguro que Deus preparou para aqueles que se arrependerem de coração. Mas para encontrar esse refúgio, você precisa primeiro reconhecer a gravidade da situação. A humanidade está em colapso porque escolheu o conforto em vez do Calvário. Muitos tentaram minimizar as palavras do Padre Pio, dizendo que ele era apenas um homem simples e exagerado. Mas os estigmas em suas mãos eram a prova de que ele falava com a autoridade de quem estava em constante comunicação com o céu. O que irrompeu às 19h19 é a consequência de termos ignorado a voz do céu por décadas a fio. Chegou o momento de reverter essa situação com atos concretos de fé e reparação.
Se você está decidido a abandonar a tibieza e buscar a santidade, escreva agora: Eu me consagro a ti, Senhor. Fica comigo, porque a seguir vamos desvendar qual foi a solução que Padre Pio nos deixou para o tempo do colapso, o segredo guardado que pode salvar a sua alma e a alma de seus entes queridos. É algo simples, mas que exige uma coragem que o mundo moderno insiste em nos roubar. E exige uma coragem que o mundo moderno insiste em nos roubar. E é exatamente sobre essa coragem que Padre Pio nos alertava. Ele via, com a clareza dos místicos, que a grande artimanha do inimigo não seria o pecado escandaloso, aquele que nos assusta e nos afasta instantaneamente de Deus. Não. A grande armadilha é a mornidão. É a preguiça espiritual que se instala devagar, como uma névoa densa que sufoca a alma sem que percebamos. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Padre Pio tinha horror àqueles que viviam a vida cristã de forma morna, aqueles que se contentavam em não fazer o mal, mas que também se recusavam a fazer o bem com fervor. Ele dizia que o diabo não precisa nos fazer cair em pecado mortal se ele conseguir nos manter na apatia, na inércia, na falta de desejo pela santidade verdadeira. A mornidão é o veneno lento que nos prepara para a derrota final. Você se sente acomodado em sua fé? Você cumpre apenas o mínimo para garantir a salvação, mas não luta com paixão para amar a Deus de todo o seu coração? Se a sua resposta for sim, você está sob o risco gravíssimo que Padre Pio nos alertava. Ele sabia que o inferno está cheio de almas que quase fizeram o suficiente. Almas que adiaram a conversão completa, que deixaram para amanhã a batalha que deveria ter sido travada hoje. Comenta: Eu luto para que Padre Pio interceda por você contra a mornidão espiritual. O que o Padre Pio nos ensina sobre essa batalha? Ele nos dá 3 armas poderosíssimas que parecem simples, mas que são dinamite contra as forças das trevas: o rosário, a confissão frequente e a Eucaristia. Essas não são sugestões, são ordens de batalha para quem deseja sobreviver espiritualmente neste tempo de confusão. O rosário ele o chamava de sua arma. Ele carregava o terço sempre e rezava dezenas de vezes ao dia. Não era um acessório, era um escudo. E aqui está um segredo tremendo. Quando você reza o terço, você não está apenas repetindo palavras. Você está entrando em comunhão com a Mãe de Deus, e nenhuma força maligna pode suportar a presença da Virgem Santíssima. O rosário destrói as fortalezas que o maligno construiu em sua mente e em sua casa. Se você tem medo se a ansiedade está sufocando sua paz, saiba que essa é uma tática suja do inimigo para impedi-lo de rezar. Ele odeia o rosário. E se ele odeia, é porque o rosário funciona, e funciona de maneira estrondosa. Pegue o seu terço agora, mesmo que seja apenas para carregá-lo no bolso, e comece a invocar a intercessão da Mãe. É o primeiro passo para sair da mornidão. Escreva Ave Maria nos comentários e sinta a proteção da Mãe de Deus. Mas voltemos ao confessionário. O campo de batalha mais temido pelo demônio e o mais amado por Padre Pio. Ele passava longas horas ali, não apenas ouvindo pecados, mas travando um combate direto com as almas. Padre Pio não era um padre fácil no confessionário, e muitos o temiam. Ele era severo, mas sua severidade vinha de um amor profundo e da visão clara da eternidade. Ele podia ler as almas. Este é um dos milagres mais conhecidos dele e que deve nos encher de um santo temor. Quando alguém entrava no confessionário, Padre Pio já sabia o que estava escondido. Ele sabia se a pessoa estava mentindo, se estava omitindo um pecado grave, ou se estava realmente arrependida. E ele não tolerava a dissimulação. Certa vez um homem entrou para se confessar e, como era comum, começou a listar seus pecados. Padre Pio o interrompeu no meio, com uma voz que parecia um trovão. O que você está fazendo aqui? Vá embora. Você está zombando da graça de Deus. O homem, chocado, tentou se defender, mas Padre Pio o confrontou com detalhes de um pecado que ele havia cometido e que estava tentando esconder. Um pecado que ele nem sequer havia considerado grave. Imagine a cena. Você ali,
tentando maquiar sua vida, e o santo de Pietrelcina com seus olhos fixos em você, penetrando sua alma. O que aconteceu com aquele homem? Ele saiu tremendo, mas completamente transformado. Ele voltou dias depois, verdadeiramente arrependido, e recebeu a absolvição com lágrimas de gratidão. Padre Pio o havia salvado da condenação eterna, usando a severidade como um bisturi para cortar o tumor da mentira espiritual. Fica comigo até o final, pois o próximo aviso de Padre Pio sobre o perigo de adiar a confissão vai te impactar profundamente. A confissão, para Padre Pio, não era um ritual, mas um encontro de vida ou morte. Ele dizia que a alma que se confessa frequentemente, especialmente a cada 8 dias, nunca será totalmente dominada pelo demônio, pois ela está constantemente sendo lavada no sangue de Cristo. O inimigo não consegue colocar a semente da dúvida ou do pecado numa terra que é revirada e purificada com tanta frequência. Mas e a Eucaristia? A Eucaristia era o centro de tudo. Padre Pio vivia a Santa Missa de uma forma que paralisava quem assistia. Ele chorava de dor e de amor durante a consagração, revivendo a paixão de Cristo em seus próprios estigmas. A missa era a fonte de toda a sua força, o seu sustento no combate espiritual diário. Ele nos alertava. Se o mundo soubesse o valor da Santa Missa, as igrejas estariam lotadas 24 horas por dia. E ele estava certo. Ele via que muitos de nós tratamos o corpo e sangue de Cristo com indiferença, como se fosse um pão comum. E é essa indiferença que abre as portas para a fraqueza espiritual. Você que negligencia a missa de domingo, ou que participa dela com o coração e a mente dispersos, está perdendo o maior remédio para a sua alma e a maior proteção contra os ataques que virão. Padre Pio implora: voltem para o altar, voltem para o Cordeiro de Deus. Comenta: eu voltarei ao altar, se você sente o chamado de Jesus através de Padre Pio. Agora vamos tocar num ponto que causa grande curiosidade e que é uma prova irrefutável de que Padre Pio continua agindo em nossas vidas: o dom da bilocação. A bilocação é a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para Padre Pio, não era uma exibição de poder, mas um serviço de amor. Ele aparecia de repente para auxiliar aqueles que estavam em perigo físico ou espiritual grave, muitas vezes a milhares de quilômetros de San Giovanni Rotondo. Existe um relato famoso que nos dá um calafrio na espinha sobre um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial. Este jovem estava em perigo mortal, cercado pelo inimigo e prestes a ser atingido por um morteiro. Ele, desesperado, rezou fervorosamente a Deus. De repente ele viu, à sua frente, um frade vestido de marrom, com as mãos visivelmente feridas. O frade Padre Pio, sem dizer uma palavra, empurrou o soldado com uma força sobrenatural para um buraco na terra. No mesmo instante, o morteiro atingiu o local exato onde ele estava. O soldado se salvou, e o frade simplesmente desapareceu. Anos depois, o soldado, já de volta aos Estados Unidos, viu uma foto de Padre Pio. Ele imediatamente reconheceu o frade que o salvara no campo de batalha. Ele viajou até a Itália e confirmou o milagre. O Padre Pio estava no confessionário em San Giovanni Rotondo na hora exata em que o soldado foi salvo. O que isso significa para você que está me assistindo? Significa que a intercessão de Padre Pio não está limitada ao tempo ou ao espaço. Ele está atento. Se você o invocar com fé, se você realmente precisar de um auxílio poderoso e imediato, ele pode e vai intervir em sua vida, puxando você para fora do buraco onde o inimigo tenta te enterrar. Se você crê no poder da intercessão de Padre Pio, escreva: Pio, interceda por mim agora. Mas o Padre Pio não veio apenas para salvar vidas físicas, ele veio principalmente para salvar almas. E suas advertências mais severas eram sobre o futuro da igreja e das famílias. Ele via o ataque sistemático à fé. Ele via que o diabo tentaria diluir a verdade, misturando o erro com a caridade mal compreendida. Ele dizia que o inimigo usaria a confusão e a falta de clareza doutrinária
para desorientar até mesmo os mais fervorosos. O remédio que ele nos dava era a obediência cega à tradição da igreja e ao catecismo. Ele não tolerava as novidades que enfraqueciam a fé. Ele nos pedia para sermos firmes como rochas, ancorados naquilo que sempre foi ensinado. É um aviso para os nossos dias, onde o relativismo nos cerca por todos os lados, tentando nos convencer de que tudo é permitido e que a verdade é apenas uma questão de opinião pessoal. Você precisa de firmeza, meu irmão, minha irmã. Você precisa se blindar contra as vozes do mundo que tentam te afastar da cruz. A cruz é escândalo para o mundo, mas é salvação para nós. Outra grande preocupação do Padre Pio era a juventude e a pureza. Ele era implacável com os pecados contra a castidade, pois sabia que a pureza é o espelho onde refletimos Deus. Ele via que o mundo se tornaria um esgoto de imoralidade e que os jovens seriam as primeiras vítimas dessa torrente de sujeira. Ele nos exorta com urgência. Fuja das ocasiões de pecado. Feche os olhos para o que não edifica. Guarde seu coração com toda a vigilância, pois dele procedem as fontes da vida. Se você está lutando contra a tentação da impureza, peça a Padre Pio. Ele lutou contra o demônio fisicamente, e ele sabe como é difícil manter-se limpo neste mundo sujo. Peça a ele a força para vencer. Comenta: eu escolho a pureza para selar seu compromisso de vigilância. Vamos falar sobre o medo que nos paralisa e nos impede de dar passos de fé. Padre Pio sabia que o medo é a ferramenta favorita do demônio. Ele nos joga no desespero, na ansiedade, na sensação de que estamos sozinhos e desamparados. Mas aqui está a promessa que vem diretamente do coração de Padre Pio. A oração de intercessão dele é um socorro imediato contra o medo. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Que frase poderosa! Reze, porque a oração conecta você diretamente ao poder de Deus. Espere, porque Deus tem o tempo perfeito para tudo. E não se preocupe, porque a preocupação é a oração do medo, e ela rouba sua paz. Se você está passando por uma aflição financeira, se a doença bateu à sua porta, ou se o seu casamento está desmoronando, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Entregue a preocupação a Padre Pio. Ele carregou as dores de Cristo em seu corpo. Ele sabe como é o sofrimento. Ele é o amigo das almas atribuladas, o santo dos milagres impossíveis. Por isso, a partir de hoje, você vai parar de murmurar e começar a clamar. A murmuração atrai o mal. O clamor atrai a graça. Escolha clamar. Comenta: eu confio e não me preocupo, para afastar o espírito de ansiedade. E o que dizer dos ataques noturnos? Muitos devotos de Padre Pio relatam que ele os protege de pesadelos e de manifestações demoníacas durante o sono. Padre Pio era constantemente atacado pelo demônio em seu convento. Ele era espancado, provocado e tentado de todas as formas. Por isso, ele se tornou um especialista na guerra espiritual. Ele conhece o inimigo de perto e sabe exatamente onde o diabo tenta nos ferir, especialmente quando estamos mais vulneráveis, que é durante o sono. Se você tem insônia, se acorda no meio da noite com medo inexplicável, se sente uma presença opressiva, peça a Padre Pio para velar seu sono. Peça a ele para expulsar toda a interferência maligna do seu quarto. Cubra-se com o manto de São Miguel Arcanjo, através da intercessão de Padre Pio. Você verá que a paz voltará ao seu descanso. Lembre-se, o inimigo só tem o poder que você lhe concede através do medo e do pecado. Se você se arma com a oração, a Eucaristia e a confissão, ele não pode te tocar. Vamos a mais um relato de milagre que demonstra a urgência de agir na fé. Este milagre aconteceu com uma família pobre na Itália, que estava enfrentando a perda iminente de sua casa devido a dívidas. Eles haviam esgotado todas as suas opções. A mãe, devota fervorosa, escreveu uma carta a Padre Pio, que sequer a conhecia. Na carta, ela expôs toda a miséria e o desespero de sua situação. Padre Pio, ao ler a carta,
sentiu uma profunda compaixão e simplesmente disse a um de seus filhos espirituais: "Vamos orar por essa família. O Senhor proverá." O que aconteceu em seguida desafia toda a lógica humana. No dia seguinte, a família recebeu em sua caixa de correio uma quantia exata de dinheiro que cobria toda a dívida. Não havia remetente. O dinheiro estava ali, inexplicavelmente, como se tivesse caído do céu. A família, chocada e grata, viajou até San Giovanni Rotondo. Ao ver a mãe, Padre Pio apenas sorriu com um brilho nos olhos e disse: "O Senhor ouviu o seu clamor. Agora confiem nele e não deixem de rezar o rosário." Este milagre nos ensina uma lição vital. A providência de Deus ativada pela intercessão dos santos é concreta e imediata. Deus não está preocupado apenas com sua alma. Ele se importa com sua vida material, com sua casa, com seus filhos, com sua dignidade. Mas você precisa pedir com fé, sem duvidar. Se você está esperando um milagre financeiro, comente: "A providência de Deus me alcançará." Agora, voltando às advertências de Padre Pio para este século. Ele nos alertava sobre o perigo de adorarmos a tecnologia e o conforto acima de Deus. O mundo moderno nos promete felicidade instantânea, mas nos entrega solidão e vazio. Padre Pio via o materialismo como um ídolo de barro que no final esmaga quem o adora. Ele nos pedia para valorizar as coisas eternas. De que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Essa frase, dita por Nosso Senhor, era um lema na vida de Padre Pio. Ele via almas se perdendo por causa de um carro melhor, uma casa maior, uma vaidade passageira. Ele nos dizia para simplificarmos a vida, para nos desapegarmos do que é passageiro e nos agarrarmos ao que é eterno. Esta é uma chamada à conversão de vida. Não espere a tragédia bater a porta para você se ajoelhar. Não espere perder tudo para descobrir que Deus era o seu único tesouro. A urgência da conversão é agora. Padre Pio nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos atos de caridade e na humildade. Ele, que foi alvo de tanta perseguição e calúnia, sempre respondia com a paciência e a caridade de Cristo. Ele nos mostra que o caminho para o céu é estreito, mas é pavimentado com o amor e o perdão. Você tem conseguido perdoar quem te ofendeu? Você tem carregado mágoa no coração? Padre Pio nos alerta: o rancor é um peso morto que afunda sua alma. Livre-se dele agora. O perdão é a chave que abre as portas do céu para você. Comente "Eu perdoo" para liberar a graça do perdão em sua vida. E para finalizar este momento de profunda reflexão e intercessão, quero te deixar com a promessa de Padre Pio sobre a perseverança. A vida cristã é uma maratona, não um sprint. Haverá dias de desânimo, de secura espiritual, de dúvidas terríveis. Nestes momentos, Padre Pio nos ensina a nos agarrarmos ao nosso anjo da guarda. Ele tinha uma relação íntima e constante com seu anjo da guarda, que muitas vezes o ajudava a traduzir cartas em línguas que ele não conhecia e o defendia dos ataques demoníacos. Seu anjo da guarda está ao seu lado agora, invisível, mas real. Ele é um presente de Deus para guiá-lo no caminho da salvação. Peça a Padre Pio que desperte sua fé na presença do seu anjo. Fale com seu anjo da guarda todos os dias. Peça a ele para te proteger dos perigos visíveis e invisíveis. Padre Pio disse: "Deus me chamou para sofrer pelos pecadores, e ele não permitirá que nenhuma alma que se refugie em mim se perca." Que promessa de esperança! Se você se refugiar em Padre Pio, se você seguir seus conselhos de oração, confissão e Eucaristia, ele te guiará em segurança ao colo de Jesus e de Maria. Você não está sozinho nesta batalha. Você tem a Igreja triunfante ao seu lado. Você tem a intercessão poderosa do Santo dos Estigmas. Use as armas que ele te deu. Levante-se e lute. A vitória já está garantida para aqueles que perseveram até o fim. Antes de encerrarmos, quero que você faça uma oração profunda, do fundo do seu coração. Ó glorioso Padre Pio, que carregastes as chagas de Cristo em vosso corpo, eu vos peço que olheis para a minha vida e para a minha família.
Vós que pudestes ler as almas e interceder com tanto poder, intercedei por mim, neste momento de necessidade. Cobri-me com vosso manto de proteção contra todo o mal, toda a mornidão e todo o desespero. Consegui-me a graça da perseverança final e a coragem de lutar contra o mundo, a carne e o demônio. Amém. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam ouvir as advertências e as promessas de Padre Pio. Esta é a sua missão de hoje. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você recebeu essa bênção, eu preciso te alertar sobre o que vem em seguida. A paz que você sente neste momento é real, mas o inimigo não dorme. Ele odeia a sua fé e a sua decisão de seguir o caminho de Deus com mais fervor. O demônio se irrita profundamente quando vê um filho de Deus se levantar e buscar a santidade. Padre Pio nos ensinava que a vida cristã é uma guerra constante. Não uma guerra de armas físicas ou de batalhas visíveis, mas sim uma batalha invisível e feroz pela sua alma, travada no campo da sua mente e do seu coração, onde o inimigo tenta plantar a dúvida e o desespero. Você notou que às vezes, logo após uma oração profunda, uma adoração sincera ou uma confissão bem feita, a tentação parece vir com uma força redobrada e cruel? Isso não é de maneira alguma uma coincidência, meu irmão, minha irmã que está me assistindo. É a resposta direta e imediata da inveja e da fúria do demônio. Ele sabe que você está mais perto de Jesus e tenta usar as táticas mais sujas, os truques mais antigos, para te afastar da graça que acabou de receber. Pode ser o desânimo repentino, aquela voz sussurrante na sua cabeça dizendo que você não é bom o suficiente, que seus pecados são grandes demais, ou o ressurgimento daquela velha mágoa, daquela ofensa dolorosa que você achava que já tinha perdoado de verdade. É exatamente nesses momentos de fragilidade pós-vitória, quando o cansaço bate e a vigilância diminui, que você precisa urgentemente invocar a intercessão poderosa e protetora de São Padre Pio. Ele é o general da milícia de Cristo, o portador dos estigmas, o homem que enfrentou Satanás face a face em sua cela e que venceu. Comenta: eu confio em São Padre Pio para selar essa proteção e essa blindagem espiritual agora mesmo. Padre Pio, em seu ministério inigualável de confessor, tinha um dom sobrenatural e tremendo. Ele conseguia ler as almas. Muitas vezes, as pessoas chegavam ao confessionário prontas para contar seus pecados, com o roteiro ensaiado e a lista na ponta da língua. Mas o santo de Pietrelcina as interrompia bruscamente. Ele olhava nos olhos do penitente penetrando a alma e dizia, com a voz firme e cortante, o pecado que havia sido esquecido por negligência, ou, pior ainda, o pecado grave que havia sido escondido de propósito por pura vergonha ou medo do julgamento. Imagine o impacto devastador disso. Você está ali, diante de um frade que você nunca viu na vida, e ele, em nome de Deus, revela o segredo mais íntimo e vergonhoso guardado no fundo da sua alma, aquilo que você jurou que ninguém jamais saberia. Isso não era truque ou adivinhação, era o Espírito Santo agindo de forma radical através de um de seus servos mais fiéis e mais crucificados. Padre Pio era uma arma viva nas mãos de Deus para a conversão profunda e imediata. Este é um aviso direto de Padre Pio, um toque de despertar para você que está me assistindo e que talvez esteja adiando a confissão ou cometendo o erro de ser desonesto no sacramento. Não brinque com a misericórdia de Deus. Não esconda nada daquele que tudo vê. A misericórdia de Deus é imensa e infinita, mas a sua honestidade, a sua contrição e o seu arrependimento precisam ser totais. Se você esconde um pecado grave, se você omite algo mortal por medo, é como se você tivesse um câncer espiritual crescendo em silêncio, uma barreira que impede toda a graça de Deus de agir plenamente, de te curar por inteiro. Você sente essa urgência, esse calor, essa necessidade de se reconciliar no seu coração agora? É o Espírito te chamando, te empurrando para a cura completa
e para a liberdade verdadeira. Escreva: eu serei honesto com Deus. E tome a decisão de se confessar o mais rápido possível. Muitos testemunhos que chegam de San Giovanni Rotondo relatam que Padre Pio não apenas curava doenças físicas incuráveis ou revelava segredos da alma, mas ele também intercedia e resolvia problemas que pareciam absolutamente impossíveis de serem resolvidos na esfera material, familiar e financeira. Havia uma família na Itália, devastada pela pobreza extrema e pelo desemprego crônico. O pai, desolado com a esposa e os filhos passando fome, escreveu uma carta simples e sofrida a Padre Pio, sem muita esperança, apenas para desabafar sua dor e sua impotência. Dias depois ele recebeu uma resposta breve mas poderosa, escrita pelo próprio Pio, que dizia apenas: confie na providência divina e vá à Santa Missa todos os dias por 7 dias seguidos. O nó que te sufoca será desfeito. O homem, embora hesitante, obedeceu à ordem do frade. Ele foi à missa todos os dias, com o coração cheio de angústia, mas também de uma fé renovada. No 5º dia, para sua surpresa e alegria indescritíveis, ele recebeu uma proposta de emprego que não só tirou sua família imediatamente da miséria, mas lhe deu a estabilidade e a dignidade que ele nunca imaginou ter na vida. O que essa história nos revela? Que Padre Pio intercede pela sua vida prática, pelos seus boletos, pela sua mesa, pelo seu aluguel, pelos seus filhos na escola. Ele não está preocupado apenas com a sua entrada no céu. Ele está profundamente preocupado com a sua vida aqui na terra, com a sua paz diária. Se você tem um problema financeiro urgente, uma dívida que te sufoca, ou uma doença familiar que te tira o sono e a paz, use este momento exato para entregá-lo nas mãos de Padre Pio. Feche seus olhos por um instante, respire fundo, e diga o nome da pessoa ou descreva a situação que te aflige. Reze um Pai Nosso, devagar. Padre Pio está aqui, bilocando-se neste instante, no poder do Espírito Santo, ouvindo o seu clamor desesperado. Comenta: Padre Pio, interceda pela minha família, para firmar esse pedido de auxílio material e espiritual. Eu sei que muitas pessoas me perguntam, depois de receberem uma graça ou sentirem um fogo no coração, como eu mantenho essa força espiritual que sinto agora, depois que o vídeo terminar, quando a rotina e os problemas voltarem? A resposta de Padre Pio era simples, direta e exigente. Oração, oração e mais oração. Ele afirmava que o rosário diário é a arma mais poderosa contra os ataques do inferno. A Eucaristia frequente, se possível diária, e a leitura constante e meditada da Palavra de Deus são o seu arsenal de guerra. Se você negligencia sua vida de oração, se você a trata como um hobby de domingo ou uma obrigação chata, você está abrindo as portas do seu lar e do seu coração para que o inimigo entre e cause um estrago irreversível. O demônio não precisa de uma chave mágica. Ele só precisa da sua preguiça espiritual, do seu desinteresse e da sua falta de vigilância. O santo de Pietrelcina era rigoroso e inflexível com a oração, porque ele sabia da urgência dos tempos. Ele via o futuro, ele via as provações terríveis que viriam sobre a humanidade e sobre a Igreja, e ele nos preparava para a grande batalha espiritual que estamos vivendo agora, nesta geração. Não caia na armadilha sutil e venenosa do mundo moderno, que diz que a oração profunda é perda de tempo, que é coisa de gente velha, ou que não tem o que fazer. A oração é o único investimento que garante dividendos eternos e a única atividade que realmente muda a sua vida de dentro para fora. Você precisa urgentemente se afastar daquelas companhias que te puxam para baixo, que zombam da sua fé, daquelas conversas vazias e maldosas que roubam a sua paz, e daquela mídia tóxica que envenena sua alma e te afasta da pureza de coração. O Padre Pio chamava essas distrações mundanas e superficiais de poeira que cega a alma, uma camada que impede a luz de Deus de brilhar em você. Livre-se da poeira. Limpe sua casa e seu coração. Comenta: minha alma é de Jesus. E compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você sabe que estão precisando urgentemente de libertação
e de um despertar espiritual. Devemos lembrar que a intercessão de Padre Pio é tão poderosa justamente porque ele participou intimamente da paixão de Cristo. Lembre-se sempre das chagas do frade capuchinho. Aquelas feridas abertas, que sangravam continuamente e exalavam um perfume de rosas, eram a prova viva e palpável de seu amor sacrificial por Cristo e de sua total participação no Calvário. Quando você sentir uma dor lancinante, seja ela física, seja o vazio emocional da perda, ou a dor da injustiça cruel, não a desperdice, não a rejeite. Ofereça-a a Deus, unindo-a ao sofrimento de Padre Pio e, principalmente, ao sacrifício redentor de Nosso Senhor na cruz. Padre Pio nos ensinou que o sofrimento, quando aceito, quando abraçado e oferecido com humildade, se transforma imediatamente em ouro espiritual puro. Ele purifica a alma de maneira rápida e apressa a intercessão divina em favor dos seus pedidos mais urgentes e de todas as pessoas que você ama e reza. Se você está enfrentando uma dor profunda agora, um luto, uma traição, saiba que essa dor tem um propósito maior, um significado eterno. Ela não é em vão. Ela é a sua cruz. E com a ajuda de Padre Pio, com a força do Espírito Santo, você pode e deve carregá-la até a vitória final e gloriosa. Neste momento de oração final, eu quero que você use sua imaginação e sua fé. Peça para sentir o perfume da santidade, o famoso aroma de rosas que muitas vezes acompanhava Padre Pio quando ele se bilocava ou intercedia. É o sinal da sua presença, a garantia de que ele está aqui, ao seu lado, ouvindo cada palavra sua. Peça a ele a graça que você guardou no fundo do seu coração, aquela que parece humanamente impossível de ser alcançada. Diga com toda a força da sua fé, do fundo da sua alma: São Padre Pio, rogai por nós, intercedei agora por essa minha causa. Eu declaro, em nome de Jesus, a libertação completa em sua vida, a quebra de todo laço de inveja, de todo feitiço, e o fechamento de toda e qualquer porta que foi aberta ao inimigo. Receba a cura das suas feridas, a paz de espírito e a prosperidade espiritual e material que Deus deseja para você e para toda a sua casa. Fique em paz e continue firme na oração. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um milagre. Amém. Você que chegou até aqui, saiba que a jornada não termina quando o vídeo acaba. A luta continua no seu dia a dia. E Padre Pio nos deixou um mapa claro para esta batalha espiritual que enfrentamos a cada instante. Ele nos ensinou que a arma mais poderosa contra as investidas do inimigo é a Santa Missa, vivenciada com fervor e devoção, seguida de perto pela confissão frequente. Não podemos brincar com o estado da nossa alma. Pense bem. Quantas vezes você adiou a confissão por medo, por vergonha ou, pior ainda, por uma preguiça espiritual que te arrasta para a mediocridade? O demônio adora uma alma suja, porque ela é mais fácil de ser arrastada para o desespero e para o desânimo. Padre Pio via o demônio agindo de forma literal, em formas terríveis e assustadoras. E ele nos alertava que o maior truque do maligno é fazer você acreditar que seus pecados são pequenos, irrelevantes, ou que você não precisa se confessar agora. Esse adiamento é uma armadilha fatal. Não caia nessa ilusão. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo é limitado e o inimigo está sempre à espreita. Se você quer a proteção de Padre Pio, mantenha-se em estado de graça. Você está pronto para receber a graça que Padre Pio tem para te alcançar hoje? Uma graça de libertação e perdão? Comente "Eu aceito o milagre", para que essa bênção se manifeste imediatamente em sua vida. Lembro-me de uma história, documentada e atestada por muitas testemunhas da época, que ilustra perfeitamente como Padre Pio agia em situações de desespero total, onde a lógica humana já havia falhado. Trata-se do caso de uma mãe que perdeu toda e qualquer esperança. Sua filha, ainda muito jovem, estava completamente desenganada pelos médicos em um grande hospital na cidade de Nápoles. Uma doença rara, incurável, daquelas que destroem a família. Os médicos já haviam comunicado que era apenas uma questão de horas e que não havia mais nada a fazer.
A máquina de suporte de vida seria desligada na manhã seguinte. Essa mãe, em prantos e devastada pela dor, mal conseguia rezar. Ela havia ouvido falar do frade estigmatizado de San Giovanni Rotondo, mas a distância entre Nápoles e a pequena cidade era enorme, e o mais importante, o tempo era escasso e implacável. Ela se sentou ao lado do leito da filha, sentindo o peso da injustiça e da dor que rasgava seu peito. Ela questionava a Deus, mas no fundo, tentava fazer a sua última oração. De repente, sem que a porta tivesse sido aberta ou fechada, ela sentiu um aroma intenso de rosas, um perfume que invadiu o quarto de hospital, mesmo sendo um ambiente estéril, frio e dominado pelo cheiro de remédios. Ela olhou em volta, assustada, e viu um homem, um frade vestido com o hábito capuchinho, sentado tranquilamente na poltrona do canto, que ela tinha certeza que não estava ocupada 1 minuto antes. Era Padre Pio. Ele estava em bilocação, viajando espiritualmente ali naquele quarto de hospital, para atender ao clamor silencioso daquela mãe desesperada. O frade apenas sorriu de maneira bondosa e fez o sinal da cruz sobre a menina que estava ligada aos aparelhos. Ele não disse uma palavra sequer, pois não havia tempo para longas conversas, mas a mãe sentiu uma paz sobrenatural, uma calma que a envolveu por completo. Quando ela piscou os olhos, ou talvez tenha se distraído por um segundo, o frade havia sumido, e o perfume de rosas, que era o sinal da presença de Padre Pio, começou a diminuir gradualmente. No dia seguinte, para o espanto e a confusão de toda a equipe médica, a febre da criança havia sumido por completo. Os exames posteriores, repetidos várias vezes, mostravam uma regressão inacreditável e inexplicável da doença. A cura foi instantânea, um milagre absoluto que só pode ser creditado à intercessão daquele servo de Deus que veio do nada para trazer a esperança. A menina viveu, e a mãe se tornou uma testemunha fervorosa da santidade de Padre Pio. Se você precisa de uma cura para algo que os médicos dizem ser impossível, feche os olhos agora e peça ao frade de Pietrelcina que venha em seu auxílio. Escreva, Padre Pio, venha me curar, nos comentários e receba a sua intercessão poderosa. Padre Pio nos ensina que o demônio ataca principalmente a sua mente, plantando sementes de desânimo e de dúvida. Você acorda pela manhã e sente um peso enorme, uma tristeza que não tem motivo aparente, um cansaço que a cama não resolve. Isso não é só cansaço físico ou estresse. Muitas vezes é uma artimanha do maligno tentando roubar a sua alegria, a sua força e a sua fé. Ele quer te convencer de que não vale a pena lutar. O remédio para isso, segundo o próprio Padre Pio, é a oração de vigilância constante. Não espere a tentação bater à porta para só então buscar a Deus. Você precisa ser proativo na fé. Reze no café da manhã, reze enquanto trabalha, reze no trânsito. Mantenha seu coração em estado de graça e alerta. Padre Pio nos dizia: reze, espere e não se preocupe. Que frase poderosa e libertadora. Não se preocupe, porque a preocupação excessiva é a porta de entrada para a ansiedade, e a ansiedade paralisa a alma e impede a ação de Deus. Se você confia em Deus de verdade, você entrega o problema e confia na solução, mesmo que ela ainda não tenha chegado ou que o tempo pareça longo demais. Outro ponto crucial que Padre Pio sempre enfatizava era a devoção fervorosa ao Santo Escapulário do Carmo. Ele via este sacramental, esta pequena veste, como uma verdadeira e poderosa armadura contra o fogo do inferno e contra as artimanhas do inimigo. Não encare isso como uma superstição barata, meus irmãos. É um sinal visível da nossa consagração à Virgem Maria, que nos cobre com seu manto protetor. É uma promessa de salvação eterna para quem o usar fielmente. Muitas pessoas me perguntam como se proteger da inveja, do mal olhado ou de energias negativas que parecem te perseguir. A resposta está na vida de santidade e na proteção da Mãe de Deus. O escapulário é um lembrete constante de que pertencemos a ela, e, portanto, o demônio não tem poder sobre nós, a menos que o permitamos pelo pecado mortal ou pela falta de vigilância. Se você tem o escapulário, use-o com a maior fé que puder.
Se você ainda não tem, procure um sacerdote e o receba o quanto antes. É um pequeno ato de fé que pode ter um impacto gigantesco, uma proteção real na sua vida espiritual e material. Padre Pio falava muito sobre a necessidade do silêncio interior. Vivemos em um mundo barulhento, onde a notificação do celular rouba nossa atenção a cada minuto, onde a pressa nos impede de respirar. Onde está o espaço para Deus neste caos? Se você não silencia o mundo exterior, se você não desliga os ruídos desnecessários, jamais ouvirá a voz mansa do Espírito Santo que quer te guiar para a verdade. O demônio ama o barulho, a confusão, a pressa descontrolada. Quando você para, respira fundo e se recolhe para rezar, você está criando um santuário dentro do seu coração que o inimigo não pode invadir, porque lá reside a paz de Cristo. Pare agora mesmo, você que está assistindo este vídeo. Feche os olhos por um segundo e peça a Padre Pio a graça do recolhimento, a graça de encontrar Deus no meio do caos da sua rotina, no meio dos seus problemas mais urgentes. É neste silêncio profundo, nesta pausa sagrada, que a cura, a libertação e a orientação divina acontecem de forma mais clara e poderosa. Você crê que o silêncio e a oração são a sua maior proteção? Diga: eu vou silenciar o mundo e ouvir a Deus, nos comentários. Padre Pio também era conhecido por sua severidade com as almas que ele via em perigo. Ele não media palavras para despertar seus filhos espirituais do sono da tibieza. Houve um caso de um homem muito rico e influente que procurou o Padre Pio pedindo um milagre para um negócio que estava à beira da falência. Ele esperava uma oração rápida, uma bênção automática. Padre Pio olhou fundo nos olhos dele e disse: você está preocupado com sua carteira, mas não está preocupado com sua alma, que está em frangalhos. Arrependa-se, confesse-se, e só depois conversaremos sobre seus negócios. O homem ficou ofendido. Quase se levantou e foi embora, mas algo na voz de Padre Pio o deteve. Ele percebeu que o frade não estava interessado em seu dinheiro, mas em sua salvação eterna. Este homem, que não se confessava há mais de 20 anos, chorou copiosamente, fez uma confissão profunda e transformadora, e só depois Padre Pio o abençoou. O negócio, claro, prosperou novamente. Mas o verdadeiro milagre foi a conversão daquele coração endurecido. Isso serve de lição para você que está me assistindo. Não busque a Deus apenas para resolver seus problemas materiais. Busque-o por Ele mesmo, pela sua graça e pela sua salvação. O resto será acrescentado. Não se esqueça que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A paciência é uma virtude que precisamos cultivar com fervor e dedicação. Muitos milagres são perdidos na linha de chegada, porque a pessoa desistiu um segundo antes da bênção ser manifestada. O desânimo, a impaciência e a murmuração são venenos que enfraquecem sua fé. Mantenha-se firme e vigilante. O inimigo não descansa, mas o nosso anjo da guarda, por intercessão de Padre Pio, é infinitamente mais forte e mais vigilante. Padre Pio, que tinha uma relação íntima e visível com seu anjo da guarda, nos ensinou a invocar o anjo em todas as situações, grandes ou pequenas. Peça a seu anjo que vá a San Giovanni Rotondo e peça a Padre Pio a graça que você tanto necessita. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja enfrentando uma situação onde a única coisa que resta é a dúvida e a sensação de abandono. Você se pergunta se Deus realmente se importa com o seu sofrimento neste momento. Deixe que a vida de Padre Pio responda a isso. Deus se importa tanto que enviou este humilde frade para nos mostrar que o poder dele se manifesta na fragilidade e na dor humana, transformando a cruz em glória. Ele suportou a dor indescritível dos estigmas e os ataques do demônio, para que nós pudéssemos suportar as nossas pequenas cruzes diárias com coragem e fé renovada. Não desista agora, por favor. O desânimo é o maior presente que você pode dar ao inimigo da sua alma. Levante a cabeça, pegue o seu terço e chame por Padre Pio com toda a sua força. Ele está sempre pronto a interceder por aqueles que clamam com um coração sincero, especialmente pelos mais fracos e pelos que estão no fundo do poço. Você crê que o poder da oração de Padre Pio pode mudar o rumo da sua vida hoje, tirando você desta situação de angústia?
Escreva "Eu confio em Pio" nos comentários e sinta a paz invadir sua alma e reorganizar sua vida. E por fim, lembre-se do último conselho de Padre Pio: a caridade. A oração sem a caridade é como um corpo sem alma. Seja gentil com o próximo, perdoe aqueles que te feriram e evite o julgamento. Seja um sinal visível do amor de Cristo por onde você passar. Este é o melhor testemunho de que a intercessão de Padre Pio realmente transformou a sua vida. A santidade atrai a graça. Que a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora e a proteção de Padre Pio estejam sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Vá em paz e continue firme na oração. Compartilhe este vídeo com quem precisa urgentemente de um milagre. Amém. Amigos, chegamos ao final dessa jornada de fé e profunda intimidade com o nosso amado Padre Pio. Mas a sua história está apenas começando a ser reescrita pelo poder de Deus. Eu sei que as aflições vieram pesadas. Eu sei que a angústia apertou o peito por vezes e que a dúvida tentou roubar a sua paz, sussurrando que você estava sozinho nesta batalha. Mas preste atenção no que o Espírito Santo está te dizendo neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. O tempo da colheita está chegando. A semente da sua oração e do seu clamor não caiu em terra estéril. Padre Pio está ao seu lado de joelhos intercedendo por você diante do trono da graça, segurando as suas mãos feridas e dizendo: coragem, filho, coragem, filha. O Senhor jamais abandona aqueles que nele confiam. Não desista agora, meu irmão, minha irmã. O inimigo tentará plantar a semente da descrença dizendo que nada mudou, que o problema ainda é grande demais. Mande ele embora. A mudança não é um estrondo. Muitas vezes, ela é um sussurro suave de paz que acalma a tempestade dentro de você. A graça que você pediu neste vídeo já foi despachada para a sua vida. Mas você precisa estar pronto para recebê-la com as mãos e o coração abertos, declarando que você aceita a intercessão de um dos maiores santos que já pisou nesta terra. Comenta agora mesmo: eu recebo a graça de Padre Pio. Agradeça por essa oportunidade de cura, pois a nossa fé não é um conto de fadas. É a certeza de que o invisível se manifesta no visível quando clamamos com o coração contrito e cheio de esperança. Eu quero fazer uma oração final, forte, que selará este momento e banirá de vez toda sombra de tristeza e medo que ainda teima em rondar a sua vida. Fique em silêncio por um instante e apenas receba a unção. Senhor Jesus Cristo, pelo mérito das chagas gloriosas do vosso servo, Padre Pio de Pietrelcina, e pela sua poderosa intercessão, venho clamar por este filho e esta filha que me acompanharam até o fim. Derrame sobre eles neste instante uma torrente de graças e libertação. Que toda obra do mal, toda inveja, todo olho gordo que lançaram sobre a sua vida, seja agora desfeito e cortado em nome de Jesus. Que toda enfermidade oculta, todo laço de miséria e todo bloqueio financeiro sejam destruídos pela cruz vitoriosa de Cristo. Que o manto de proteção de Padre Pio cubra a sua casa, a sua família e o seu local de trabalho, garantindo que nenhum mal se aproxime de sua tenda. Que a paz que excede todo o entendimento humano comece a reinar hoje em sua alma. Que a preocupação seja substituída pela providência divina e que você experimente o milagre da multiplicação em todas as áreas que estavam estagnadas. Que a tristeza crônica dê lugar à alegria inabalável do Espírito Santo. Que a sua fé seja renovada e que você encontre forças para perdoar quem te feriu e para seguir em frente sem olhar para trás. Que seja feita a sua vontade, Senhor, na vida deste seu servo para a glória do vosso nome e para a honra de São Pio de Pietrelcina. Se você sentiu a presença de Deus, escreva amém e glória a Deus. Agora faça um compromisso de fé antes de fechar este vídeo. Se você realmente confia na intercessão de Padre Pio e se sente grato pela mensagem de esperança que recebeu, compartilhe esta oração e este vídeo com pelo menos 3 pessoas que também precisam desesperadamente desta força e deste conforto. Seja você o canal dessa bênção. Leve a esperança adiante, pois quem evangeliza
evangeliza a si mesmo. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Fiquem na paz de Cristo. Até o nosso próximo encontro de fé.